Nos anais da história sagrada, poucas narrativas ressoam com tanto poder quanto a jornada de Moisés e a fé vacilante do povo de Israel. Enquanto o profeta ascendia ao Monte Sinai para receber a lei de Deus, um silêncio inquietante pairava sobre o acampamento. 40 dias se passaram e a paciência deu lugar à ansiedade, e a ansiedade à rebelião. Cenas da multidão impaciente se misturam com o brilho do ouro sendo derretido, moldado e erguido. Um bezerro de ouro, uma afronta direta ao Deus que os libertara da escravidão. A celebração idólatra irrompe ao pé da montanha, um carnaval de desobediência que ecoa até os céus, contrastando brutalmente com a santidade do encontro que ocorria no cume. Lá no alto, em meio a relâmpagos e trovões que fendiam os céus, a comunhão entre Deus e Moisés foi abruptamente interrompida. A ira divina, justa e terrível, se manifestou. Desce depressa, disse o Senhor, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. A voz de Deus ressoou como o trovão, declarando sua intenção de consumir aquela nação de dura cerviz e fazer de Moisés uma nova e grande nação. O decreto de destruição estava selado, a consequência da traição parecia inevitável. O destino de milhões pendia por um fio, suspenso entre a justiça divina e o coração de um único homem. Foi então, naquele momento de crise existencial, que Moisés se tornou o maior dos intercessores. Seu rosto, marcado pela angústia e pelo amor ao seu povo, se volta para a presença divina. A sua oração não começa com desculpas, mas com um apelo ousado à reputação do próprio Deus. Por que, ó Senhor, clama Moisés, hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para os matar nos montes? Ele argumenta que a aniquilação de Israel mancharia a glória de Deus entre as nações, transformando o ato de libertação em uma armadilha cruel aos olhos do mundo. Sua oração protege a honra de Deus antes mesmo de pedir misericórdia para o povo. Com as mãos erguidas em súplica, Moisés ancora seu apelo na fidelidade eterna do Senhor. Ele invoca a aliança sagrada, o juramento imutável feito séculos antes. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. Numa visão momentânea, as figuras etéreas dos patriarcas parecem testemunhar aquele apelo desesperado, lembrando a Deus de suas próprias promessas. Mas é no ápice de sua angústia que Moisés faz a oferta final. Com determinação e um amor sacrificial, ele se coloca na brecha, oferecendo sua própria alma. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ele suplica, senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. A intensidade da oração silencia a tempestade. Uma luz suave desce sobre Moisés, um sinal de que a ira divina fora aplacada. O perdão fora concedido não por mérito do povo, mas pela intercessão de seu líder. Moisés desce a montanha, carregando as tábuas da lei em seus braços. Seu rosto não reflete alívio, mas o peso monumental da responsabilidade e uma fúria justa que explodiria ao testemunhar com seus próprios olhos a depravação do bezerro de ouro. Aquele momento definiu para sempre a natureza da intercessão. Um ato de amor tão profundo que está disposto a sacrificar a si mesmo pelo bem dos outros. Um eco da graça que um dia seria manifestada de forma suprema. Desgastado por 40 dias no cume sagrado do Monte Sinai, Moisés descia, trazendo consigo as palavras de Deus gravadas em 2 tábuas de pedra. Mas o som que ecoava do acampamento israelita não era de oração, mas de celebração profana. Ao chegar, seus olhos testemunharam a traição. O povo, impaciente e descrente, dançava e adorava um bezerro de ouro, uma imagem fundida para substituir o Deus invisível que os libertara do Egito. O rosto de Moisés, antes iluminado pela glória divina, contorceu-se numa máscara de fúria e profunda decepção. A aliança recém-firmada já estava quebrada. A visão daquela idolatria descarada acendeu um fogo sagrado em sua alma.
uma ira que era um reflexo direto da santidade ofendida de Deus. Num gesto de poder e dor simbólica, Moisés ergueu as tábuas da lei acima de sua cabeça. Elas eram o testemunho físico da aliança, a promessa de Deus para o seu povo. Com um grito que rasgou o ar festivo, ele as arremessou com toda a sua força contra a base rochosa da montanha. A câmera capta em câmera lenta o impacto devastador. A pedra sagrada se partindo, as letras divinas se estilhaçando em centenas de fragmentos. Cada pedaço que caía ao chão simbolizava a quebra da comunhão, a violação da confiança e a fragilidade da fé humana diante da tentação. O silêncio que se seguiu ao estrondo foi mais ensurdecedor do que a música e os cânticos que o precederam. A fúria de Moisés então se voltou para os líderes. Ele confrontou seu próprio irmão, Arão, que cedera à pressão do povo e orquestrara a construção do ídolo. A desculpa de Arão foi fraca, revelando a profundidade da falha de liderança. Sem hesitar, Moisés agiu com uma severidade que chocaria a multidão. Ele tomou o bezerro de ouro, o lançou no fogo até que derretesse, e depois o triturou, moendo-o até se transformar em um pó fino. Em um ato de purificação amarga, ele misturou esse pó com água e forçou os israelitas a beberem. Eles tiveram que engolir, literalmente, o fruto de seu próprio pecado, sentindo o gosto metálico e áspero de sua infidelidade. Com a autoridade restaurada pela sua ação decisiva, Moisés caminhou até a entrada do acampamento. Sua voz, agora calma, mas carregada de um peso imenso, ecoou por entre a multidão silenciada e temerosa. Ele fez um chamado que separaria os leais dos rebeldes. Quem está do lado do Senhor, junte-se a mim. Lentamente, um grupo se destacou dos demais. Eram os homens da tribo de Levi, seus parentes. Eles se reuniram ao redor de Moisés, não com instrumentos de festa, mas com espadas desembainhadas em suas mãos, seus rostos marcados por uma resolução sombria. Estavam prontos para defender a honra de Deus, independentemente do custo. A consequência daquele dia foi terrível e sangrenta. Seguindo a ordem divina, os levitas passaram pelo acampamento e executaram o juízo sobre os principais instigadores da rebelião. As cenas são mostradas de forma sugestiva, sem violência explícita. Vemos sombras se movendo rapidamente pelas tendas, ouvimos gritos abafados e vislumbramos o pavor nos olhos daqueles que sabiam que sua hora havia chegado. Foi uma purga dolorosa, mas necessária, para erradicar a idolatria da raiz e lembrar a todos que a aliança com Deus exigia lealdade absoluta. Cerca de 3.000 homens caíram naquele dia, um preço terrível pela desobediência. Na manhã seguinte, um novo dia raiou sobre um acampamento transformado pelo luto e pelo arrependimento. O sol iluminava os rostos de um povo quebrado, consciente da gravidade de seu pecado. Moisés, cujo coração também estava pesado, dirigiu-se a eles mais uma vez, não com ira, mas com a promessa de um pastor. Ele prometeu subir a montanha novamente, para interceder por eles e buscar o perdão de Deus. Enquanto ele subia o Sinai pela segunda vez, a cena se encerra com uma poderosa reflexão. A jornada da fé é marcada por quedas e pela busca incansável do perdão. Inscreva-se para mais histórias épicas da Bíblia.